Medicina com até 20% de bolsa é na UnoOeste. Poder da medicina você aprende na prática, na melhor estrutura de ensino médico e em hospitais referência de Jaú, Baixada Santista e Presidente Prudente. Faça a prova presencial no Megavest Med. Acesse unoeste.br/med e inscreva-se já. Medicina com bolsa de estudo e estrutura top é na UnoOeste. Foi numa viagem que eu conheci o maior amor da minha vida, que é o meu filho. Eu nunca vou esquecer do dia que eu abri a porta e tava ele chorando. Eu agarrei ele e falei, meu filho! Eu nunca mais desgarrei. Toda vez que eu viajo, eu volto outra. A Bahia me deu régua, compasso e um filho, rapaz, quer mais. Há 150 anos, sabe o que a tecnologia dos pneus Continental faz? Conecta você ao seu próximo destino. E tem promoção especial. Na compra de 4 pneus participantes, você leva na hora um kit torcedor Continental e Adidas. Garanta o seu. Seu carro te leva pro trabalho onde você aguenta o seu chefe, mas recebe o salário pra gastar com seu pet. É claro que ele importa pra você. Seguro Mafrialto. Cuidamos do que é importante para você. Chegou a van pensada em cada detalhe para rentabilizar o seu negócio. Novo Fiat Scudo. Saiu da garagem, saiu no lucro. Con distintos argumentos, como ahora el conflicto bélico. Muito bem, 4 horas e 13 minutos pelo horário de Brasília. Que alegria, que prazer, que honra ter a sua companhia a partir de agora e que honra a minha também ter a companhia de Natuza Neri e de Andréa Sadi nessa central das eleições quentíssima que começa a partir deste momento com tudo sobre as eleições. Daqui a pouco, né, gente? Daqui a 45 minutos praticamente, urnas fechadas e aí a gente na expectativa total para essa apuração histórica no nosso Brasil. Vamos lá, então. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais uma vez, obrigado sempre aqui pela sua companhia. E nós juntos vamos acompanhar os momentos finais desta votação no segundo turno das eleições para presidente da República. E, claro, você acompanha também tudo sobre os 12 estados em que ainda não se sabe quem vai ser o governador pelos próximos 4 anos. A partir das 5 da tarde, logo mais, portanto, votação encerrada em todas as sessões eleitorais do Brasil. E aí começa aqui a nossa marcha da apuração. E o domingo foi marcado por denúncias de eleitores, especialmente da região Nordeste. Relataram muita dificuldade e transtorno para conseguir chegar até as urnas para votar, especialmente dificuldades na locomoção, no transporte. Lembrando aqui com você que ontem o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, ele proibiu ações de fiscalizações nas estradas. Só que você está acompanhando conosco aqui que a Polícia Rodoviária Federal descumpriu essa ordem e, por isso, o diretor-geral da PRF foi chamado e se reuniu com Alexandre de Moraes no meio da tarde. Que confusão, hein, Natuza, isso? Enorme, enorme. A gente está aqui acompanhando com a Central das Eleições a partir de agora, numa eleição que já é uma das eleições mais importantes da história do Brasil. Vamos juntos na Central das Eleições, cobrindo cada detalhe, os citados pelo Trali, as nossas apurações e as avaliações de cenário no momento em que a apuração começar até o fechamento da apuração.
A gente vai trazer, boa tarde para você, Trali, para você, Natuza, para os nossos assinantes. A gente vai trazer aqui também todos os bastidores, o clima nas campanhas, campanha do presidente Bolsonaro, na campanha do ex-presidente Lula. Natuza tem razão, é uma eleição histórica e cheia de ineditismos. De um lado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do outro, o presidente Jair Bolsonaro. Se Bolsonaro ganhar essa eleição, o ciclo envolvendo Lula no Partido dos Trabalhadores acaba. Se Lula ganhar, vai ser a primeira vez que um ex-presidente da República ganha a eleição do incumbente. E, como a gente sabe, nunca um presidente no cargo perdeu uma eleição aqui no Brasil. Então, estou animada, Trali, para essa cobertura aqui, muita informação, muita análise, muito comentário, muito bastidor e a companhia de vocês. E seja qual for o vencedor, uma série de desafios pela frente. Sim. Então, a gente vai acompanhar tudo isso ao vivo aqui com você na Central das Eleições. Vou pedir licença, Natuza e André Sadi, para você ver com a gente aqui no nosso telão. Nós temos os repórteres Graziela Azevedo e o Ricardo Abreu. Bem-vindos, boa tarde aos dois. A Graziela Azevedo acompanha o candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, está em São Paulo. O Lula vai acompanhar a apuração por lá e a Graziela está lá colada, né, próximo a ele. E o Ricardo Abreu acompanha, portanto, o presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição em Brasília. Graziela, por favor, as suas informações ao vivo. Muito boa tarde e muito bem-vinda. Bem-vindo, Ricardo, também. Começando por ti, Grazi. Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aguarda o fim da votação na casa dele, aqui no Alto de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. O candidato almoçou com a família, com alguns companheiros de campanha e de partido e logo mais às 5 horas da tarde deve se dirigir a um hotel ali nas imediações da Avenida Paulista para acompanhar e viver as fortíssimas emoções dessa apuração. Muito obrigada, Graziela. Queria chamar agora o Ricardo Abreu, que está ali na frente do Palácio da Alvorada. Ricardo, que informações você tem? Oi, Natuza, Graziela, Andréia e César Trali, ótima tarde para vocês. O presidente Jair Bolsonaro chegou aqui ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, por volta das 3h30 da tarde. Vai ser daqui de onde ele vai acompanhar a apuração dos votos desse segundo turno, acompanhado também de correligionários, também integrantes da campanha. Bolsonaro, que estava no Rio de Janeiro, de onde votou logo no início do dia, dormiu lá, depois também de compromissos após o debate na Globo, e vai ficar aqui em Brasília a partir das 5 da tarde, acompanhando, portanto, essa apuração. Ao longo da programação, a gente traz mais detalhes sobre isso. Obrigada, Ricardo. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Na volta, a cobertura completa desse dia que é histórico. Fica aí. Regenerar. Dar nova vida a algo. Permitir uma nova existência. Formar ou formar-se de novo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Desenvolver ou realizar novamente. Ressurgir de um jeito melhor. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para transformar. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A, porque não existe planeta B. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Vento fora de controle? Conheça o Windfree. Mais conforto e sem vento. É o Windfree. Controle pelo app. E também por voz. É o Windfree. Super economia de energia. É o Windfree. Resfriamento muito mais rápido. É o Windfree. E na sua casa?
Windfree, controle a temperatura, controle seus gastos de energia, controle até o vento. Quando as guerras ferem e traumatizam crianças, você pode estar lá para ajudar. Com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o CICV. Doe R$30 por mês, apenas R$1 por dia. Acesse agora doe.cicv.org.br e ajude crianças como Aisha. Aisha estava em casa quando uma bomba explodiu, causando o risco dela perder suas pernas e sua vida. Mulheres e crianças são extremamente vulneráveis em zonas de guerra. Mas agora, você pode estar lá para ajudá-las. Sua doação ajuda a fornecer medicamentos que salvam crianças vítimas das guerras. Doe agora. Acesse doe.cicv.org.br. Assim você vai estar lá com o CICV, salvando vidas. Terça-feira, 15 de outubro de 1996. Central das Eleições de volta e a partir de agora a gente já começa a avaliar todos os fatos do dia e a entregar para você os bastidores que nós apuramos ao longo do dia de hoje. Acho que vale a pena, Sadi, a gente tocar no assunto, Trali, da Polícia Rodoviária Federal. Em nenhuma eleição que eu cobri na minha vida vi algo parecido. E não é só a postagem do diretor-geral da Polícia Rodoviária pedindo votos a Bolsonaro, mas todos os bloqueios, as imagens que eu vi de bloqueios de estradas, sobretudo na região Nordeste. Na coletiva de imprensa que Alexandre de Moraes deu, ele disse que não faria sentido bloquear eleitores porque não dá para saber se é eleitor de um ou de outro. Mas é sabido que na região Nordeste, Lula tem ampla vantagem em relação a Bolsonaro e os bloqueios denunciados pela Polícia Rodoviária Federal, algo absolutamente comum e muito maior do que em comparação com o que houve no primeiro turno, essa história de hoje indica um uso absolutamente indevido da Polícia Rodoviária Federal. Isso não é normal, o que a gente viu hoje. Natuza, é sabido que a região Nordeste é onde o Lula tem a sua maior vantagem, inclusive é mapeado pelo comitê de campanha do presidente Bolsonaro. Diria para você, concordando com você, seguindo a minha amiga relatora, que eu nunca vi uma situação dessas nas coberturas políticas que a gente já fez em eleições. E mais, Trali, eu diria que o que nós estamos acompanhando nas últimas semanas é a crônica exatamente de um roteiro anunciado. Um roteiro de tumulto, seja ele por conta de coletivas ou relatórios envolvendo aquele factoide das inserções, seja no dia da eleição, como nós estamos acompanhando hoje, aguardando mais explicações, aguardando mais detalhes sobre o que de fato aconteceu com a Polícia Rodoviária Federal
nas regiões, na região Nordeste, em cidades, principalmente de apoiadores e eleitores do ex-presidente Lula. Mas só para complementar, e já jogando para você, Trali, para a gente explicar para o nosso assinante, a PRF, assim como a Polícia Federal, ela é subordinada, ela está no guarda-chuva do Ministério da Justiça. O comandante, o chefe do Ministério da Justiça é o ministro Anderson Torres, que é um aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro. Inclusive, esteve algumas vezes nesta semana conversando com assessores da campanha bolsonarista, com quem ele tem, de fato, muita proximidade. E a gente viu na quarta-feira, naquele pronunciamento de Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, Anderson Torres, ao lado do presidente, praticamente numa cena em que Bolsonaro estava isolado, mas Anderson estava lá demonstrando totalmente a sua lealdade ao presidente da República. E foi uma ordem que eles receberam? A PRF, especialmente no Nordeste, recebeu alguma ordem para fazer blitz? Porque a gente sabe que a Polícia Rodoviária Federal ela é muito parecida com a PF, ela é dividida em superintendências regionais. No Nordeste veio alguma determinação para fazer blitz e atrapalhar a vida do eleitor? Olha, há relatos de que pode ter saído do Palácio do Planalto, relatos de que pode ter saído essa ordem do Palácio do Planalto. Ninguém tem nenhuma dúvida da aproximação do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal com Bolsonaro. Também é vastamente sabido, tanto é assim que ele postou um pedido de votos ao presidente Bolsonaro. E na campanha, no núcleo duro da campanha, se falava que tinha que se tentar qualquer coisa para evitar a manutenção do resultado da urna parecido com o que a gente vê nas pesquisas, ou seja, para evitar a vitória de Lula. Então, tem muita gente no campo bolsonarista que está disposta a qualquer coisa. E você tem também uma informação que é uma omissão nas redes sociais de bolsonaristas, apoiadores do presidente, autoridades do campo do presidente, em silêncio a respeito do que está acontecendo. Você só vê, isso é uma notícia, você só vê reclamação e queixa e questionamento no campo progressista. Eu estava acompanhando, por exemplo, o senador eleito Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, reclamando dessas barricadas. Aí você vê o Humberto Costa também, de Pernambuco, do PT, mas eu não vi, em momento algum, bolsonaristas fazendo campanha ou cobrando explicações a respeito dessa operação que a gente está vendo, pelo menos segundo os relatos, está acontecendo em sua maioria lá no Nordeste. Porque foi uma enxurrada de vídeos, né? De repente, a partir de 1h da tarde, a gente começou a receber de todo lado, vídeos de diversas cidades diferentes. Não vi um vídeo de um bolsonarista reclamando de barricada. Isso é esquisito. Eu perguntei para vocês se tinha alguma informação em relação a uma ordem superior para fazer barricada, blitz no Nordeste, porque eu estava falando agora há pouco com uma fonte da PRF no estado de São Paulo, uma fonte muito importante, muito atuante dentro da PRF. E ela estava me dizendo que no estado de São Paulo não veio nenhuma determinação, não tinha nada para fazer blitz, operação em estrada, absolutamente nada. A informação que me veio é que a PRF no estado de São Paulo está de prontidão para alguma eventualidade, bloquear uma estrada, alguma manifestação, estão impedindo as pessoas de passar e tal, aí a PRF vai, atua, faz o desbloqueio e deixa o trânsito fluir, ou seja, o oposto do que a gente viu em algumas regiões do Nordeste, em que a PRF, de forma deliberada, fez operações dificultando, portanto, o tráfego. No estado de São Paulo, o que eu ouvi foi o oposto, não veio ordem nenhuma para fazer nada. Pelo contrário, a gente está aqui de prontidão para desobstruir estradas se tiver alguma situação preocupante. E você sabe, Trali, Natuza, você falou da Polícia Federal. Ontem eu contava aqui na Central, a Natuza estava no comando, a gente estava conversando a respeito de como hoje a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos a cúpula, né? Claro que você não pode generalizar, não é disso que se trata como em nenhuma situação, mas a Natuza cita a proximidade e o alinhamento do diretor-geral da PRF hoje com o presidente Bolsonaro. Isso não deveria espantar ninguém, porque, como a gente sabe, o governo Bolsonaro cobra um alinhamento político e ideológico das suas causas para esses principais órgãos. A gente pode citar aqui a PF, a PRF, PGR, enfim. A gente tem muito tempo para falar disso aqui, mas só para me ater à PRF, porque eu acho que é importante, hoje, dentro da Polícia Federal, pelos os delegados, superintendentes, até que são alinhados politicamente com o Bolsonaro, eles dizem que a grande célula bolsonarista hoje é a PRF.
Então, um deles me chamou a atenção, eu contei ontem. Perceba que nas postagens do ministro da Justiça, Anderson Torres, a maioria das imagens é relacionada à PRF, ou seja... ela está mais politizada, mais politizada, ela é mais vulnerável à influência do presidente, de seus apoiadores, do que a Polícia Federal. E a gente sabe, e tem como isso ser comprovado pelas operações que a PF faz, que às vezes atingem aliados do presidente da República. Então, existe uma certa autonomia da PF que hoje, na PRF, isso não é visto. Só para dar um exemplo, um dos comandantes da PRF, no governo Bolsonaro, ele chegou a cair porque ele postou lamentando a morte de um integrante da PRF por conta de Covid. Uhum. Tá? Então, assim, só para entender do que nós estamos falando. E esse atual diretor-geral, que foi lá se explicar para o ministro Alexandre de Moraes, é uma indicação com o apoio de Flávio Bolsonaro, um dos filhos do presidente da República. Então, realmente, você tem um bolsonarismo muito forte hoje na PRF. Vou aproveitar que você falou do Alexandre de Moraes, porque você acompanhou ao vivo. Se não acompanhou, a gente vai trazer, obviamente, agora um resumo completo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, deu uma entrevista coletiva agora há pouco em Brasília e falou exatamente sobre essas operações da Polícia Rodoviária Federal pelas estradas do país, especialmente do Nordeste, que foram alvos de reclamações de eleitores e também de políticos, né, adversários aí, portanto, da campanha do presidente Bolsonaro. Vamos juntos ao vivo até Brasília com a Marina Francischini, lembrando para você que agora são 4h32 pelo horário de Brasília, portanto, daqui a pouco se encerra a votação e logo mais começa a nossa marcha da apuração ao vivo aqui na Globo News, com tudo para você, todos os detalhes da abertura das urnas. Marina, bem-vinda, boa tarde. Resume para a gente, por favor, o que de mais importante disse o presidente do TSE e como é que está a situação até agora. Oi, Trali, Natuza, Sadi, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, o ministro Alexandre de Moraes falou sobre urnas substituídas, sobre filas, né? Como está mais tranquilo agora no segundo turno, até porque eles mudaram algumas coisas, o eleitor já está votando, o outro já entra para fazer biometria, então ele disse que está tudo tranquilo. Mas claro que a nossa pergunta foi em relação a essa situação com a Polícia Rodoviária Federal, porque o diretor-geral da PRF foi chamado aqui nesse prédio onde eu estou, que é a sede do Tribunal Superior Eleitoral, justamente para falar sobre esse descumprimento de uma ordem. O ministro Alexandre de Moraes ontem tinha dito, olha, não vamos suspender então as operações da Polícia Rodoviária Federal nos transportes coletivos, justamente para você facilitar a chegada dos eleitores até as urnas eletrônicas. Então a pergunta foi, que conversa foi essa com o Silvinei Vasquez e o que ele disse? Basicamente o que o ministro Alexandre de Moraes falou é que o diretor da Polícia Rodoviária Federal relatou que são operações por conta do Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, está passando um ônibus, sei lá, com um pneu careca, está com algum problema e eles param para fiscalizar, mas que essa operação duraria de 15 a 20 minutos. Então o ministro Alexandre de Moraes concluiu que não tem por que adiar o horário de fechamento das urnas, ou seja, vai se encerrar a votação às 5 horas da tarde, como estava previsto, não deve ter nenhum adiamento desse horário, justamente porque ele disse que, ok, houve atraso, isso atrapalha as pessoas de chegarem até as urnas, mas não impede. Então, ele acha que o eleitor não foi prejudicado, que, portanto, permanece esse horário de fechamento das urnas até às 5 horas. Quem chegar até a urna até às 5 horas vai votar, mesmo que fique ali na fila. Então, isso que ele disse em relação às explicações da Polícia Rodoviária Federal. Agora, o diretor da PRF, ele foi intimado a vir aqui justamente porque houve um descumprimento, né? Muitos ônibus que foram parados pela fiscalização. E aí a gente perguntou ao presidente do TSE, mas como é que vocês vão fazer para apurar isso? Ele disse que o Tribunal Superior Eleitoral vai apurar essas operações, por que elas aconteceram, mas não vai mapear. Ou seja, não vai dizer por que aconteceram mais no Nordeste ou mais em outra região. Ele disse que para você apurar, por exemplo, o motivo dessas operações, aí eles vão ver se teve algum desvio de finalidade, se teve algum abuso de poder, mas em relação a esse mapeamento não vai ser feito. O problema, segundo a campanha do ex-presidente Lula, é que a maior parte das operações aconteceu justamente no Nordeste. E o Nordeste tem menos eleitores do que o Sudeste, por exemplo. Então, o Sudeste, com 42% dos eleitores, teve 8% das operações e metade das operações foi no Nordeste e eles têm lá 27% dos eleitores. Mas vamos ouvir um trecho do que disse o ministro Alexandre de Moraes? O prejuízo que causou aos eleitores, eventualmente, foi o atraso.
o atraso durante aquela inspeção. Mas eu volto a dizer, nenhum ônibus voltou para a origem. Todos foram para a sessão eleitoral e votaram. Não houve nenhum prejuízo no exercício do direito de voto. Todos votaram. É importante agora, como eu disse, já mais de uma hora suspensa, inclusive essas operações, para que não haja prejuízo para aqueles eleitores que deixaram para votar no final, mas não houve nenhum prejuízo e, logicamente, não haverá nada de adiamento do término da votação. Bom, a gente acabou de ouvir um trecho da fala de Alexandre de Moraes em que ele diz que não houve nenhum impedimento aos eleitores de votar. E num segundo momento, um jornalista pergunta nessa entrevista com base em que informação? E ele fala com base no que disse o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Então, nesse momento eu fiquei um pouco insegura, porque se é verdade, e é verdade, que o diretor-geral da PRF é absolutamente alinhado com Bolsonaro, receber essa informação de alguém que, num primeiro momento, descumpriu uma decisão judicial e, a partir daí, dizer que não houve impedimento, quem é que garante que em algumas cidades, sobretudo aquelas que nós vimos em vídeo, que os eleitores não voltaram para trás? E a 2 horas do fim da votação. Exatamente. Porque ele prestou esclarecimentos, ele foi chamado, foi intimado. Ontem ele já tinha sido intimado a dar explicações pelo ministro Moraes e o ministro Gilmar Mendes pediu também explicações ao ministro da Justiça. Deu um prazo de 3 horas e o Moraes de 4 horas, se não me engano, foi essa de um e de outro. Só que, Trali, Natuza, o ministro Moraes sabe, como ele está no comando do TSE, que ele não pode errar. Então, claro que é muito sensível a situação do ministro que comanda a Justiça Eleitoral, porque, como a gente vem acompanhando e vem contando, ele é visto hoje, é tratado pelos bolsonaristas como um inimigo e não como chefe da Justiça Eleitoral. Então, ele não pode cair também, minha visão, em qualquer tipo de armadilha ou provocação, por exemplo, que a gente tem visto ao longo dessa semana com outros bolsonaristas. Agora, são duas questões bem diferentes, né? Porque o ministro, na coletiva, ele fala, olha, o diretor da PRF me garantiu que em nenhum desses bloqueios, algum ônibus ou veículo foi obrigado a dar meia volta e retornar. Ou seja, todos os veículos passaram pelas blitz em direção aos locais para onde eles quiseram ir. Mas essas filas também podem ter provocado a desistência de muita gente de seguir viagem, né? Então, motoristas por conta própria podem ter voltado, né, Natuza? Pela dificuldade de conseguir trafegar pelas estradas, né? Sem dúvida nenhuma. Uma informação que acabaram de me passar, a representante da OEA, que está acompanhando essas eleições, já está recebendo informações sobre os principais casos envolvendo a PRF. Então, pode ser que este episódio ou casos específicos desse episódio sejam incluídos no relatório da Organização dos Estados Americanos para que avalia as eleições aqui no Brasil. Agora, a Andréa levanta uma questão interessante, que é a dificuldade que o ministro Alexandre de Moraes tem de lidar com essas questões sensíveis neste momento, obviamente, da política e desse dia histórico e decisivo. Porque se ele adia em mais 1 hora a votação, pronto, também já vai ser um problema, né, Andréa? Ele vai abrindo brechas e janelas. E ele entra exatamente nesse roteiro que eu citei aqui, nessa crônica desse roteiro do tumulto anunciado. O tempo todo, Trali, Natuza, é só a gente reparar. É um campo bolsonarista, eu separo o que aconteceu hoje, porque é muito mais grave envolvendo o dia da votação, né? Se a gente for observar o que o presidente Bolsonaro e os seus aliados fizeram ao longo da semana para pedir votos, foi tudo em torno dessa tal bala de prata que a gente fala aqui o tempo todo. Porque você não tem mais nenhum tipo de fato novo, nada que eles pudessem virar de fato uma vantagem que Lula teve no primeiro turno. E ainda eles precisaram lidar com o desgaste das declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, na economia, salário mínimo, imposto de renda, tudo que a gente acompanhou. E você teve Roberto Jefferson no meio do caminho, que descumpriu também uma ordem judicial. O ministro Moraes autorizou a prisão dele, né, revogando a domiciliar, e ele atirou,
50 tiros em agentes da Polícia Federal. Mas a Carla Zambelli ontem em São Paulo. E a Carla Zambelli ontem. Tudo isso faz parte desse roteiro que eu estou falando. Então, imagine, a sensação que eu tenho é que o ministro Moraes, sabe Matrix, que ele fica se desviando, assim, dos bolsonaristas, porque, realmente, qualquer medida que ele tome hoje, amanhã pode ser usado como munição, como um pretexto... Contra o TSE. Contra o TSE. E uma informação do nosso colega Lauro Jardim, respondendo a sua primeira pergunta, partiu uma ordem central, ele diz o seguinte, que essa ação da PRF hoje começou a ser articulada na noite do dia 19 de outubro. Qual foi a noite do dia 19 de outubro? Alvorada, essa que a gente Aquela entrevista do Bolsonaro no Alvorada, como disse a Sadi. Naquele momento, naquela noite, Bolsonaro estava preparado para fazer um discurso de ruptura. Não fez porque não obteve apoio de militares e não obteve apoio dos políticos que têm poder. Se você for fazer isso, você vai perder a eleição e não conte comigo. Esse foi o recado que Bolsonaro recebeu dessas outras autoridades em Brasília. E aí diz o Lauro Jardim que naquela quarta-feira o núcleo duro da campanha de Jair Bolsonaro se reuniu no Alvorada e traçou ações fundamentais que deveriam ser tomadas na reta final do segundo turno. E uma dessas ações fundamentais era exatamente essa que nós vimos hoje da PRF. Eu e a Júlia do Alíbio, a gente fez uma apuração que está no G1, exatamente sobre isso, a gente vai contar daqui a pouquinho, mas para dar mais detalhes de como esse mapa que eu falei que o Comitê Bolsonarista dividiu com aliados na campanha e também com integrantes do governo, porque, gente, parece uma coisa só, mas não é. Ministro do governo é uma coisa, coordenador da campanha é outra. E, nesse momento, a gente está vendo uma mistura, de fato, tudo junto e misturado. E só para dar mais uma informação, o Anderson Torres, na véspera do caso do Roberto Jefferson, em São Paulo, ele esteve com o Fábio Weingarten, que é o coordenador da campanha do presidente Bolsonaro. Aí passam-se 3 dias, ele está lá com o presidente Bolsonaro. Então, assim, ele tem uma relação muito próxima do coordenador da campanha, que tem acesso a todos os dados, enfim, todos os bastidores. Exatamente. Fábio Weingarten, o poderoso hoje. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes, ele também disse nessa coletiva de agora há pouco no TSE que todas as denúncias vão ser investigadas. Então, nós vamos agora acompanhar esse trecho da fala do ministro. A partir das informações do diretor da Polícia Rodoviária Federal, dos TREs, dos procuradores regionais eleitorais que em vários locais atuaram também para verificar o que ocorreu, nós vamos apurar se houve ou não desvio de finalidade, abuso de poder, ou se houve um engano de interpretação. Se houve desvio de finalidade, se houve abuso de poder, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, isso é crime eleitoral. E no âmbito da Justiça Comum, nós enviaremos para que sejam responsabilizados, seja por ato de improbidade administrativa, seja por crime comum. Bom, a gente está contando os bastidores da campanha de Bolsonaro e agora eu vou dar um pouco dos bastidores de como a campanha de Lula está vendo essa ação da Polícia Rodoviária Federal. O senador, ex-ministro Humberto Costa, que é do PT, está me dizendo o seguinte: a ação da PF, na visão dele, foi claramente intimidatória, porque as pessoas na região Nordeste, elas resolvem a vida delas muito cedo. Então, pode ser que eles tenham suspendido agora a operação, como ele disse para o ministro Moraes que ele ia fazer, mas a pessoa já desistiu de votar, porque ela não tem como se organizar. Então, eles estão, sim, considerando que foi uma ação feita para um eleitorado muito específico. Então, por isso que a gente está vendo tantas reações, porque eles acham que teve um endereço certo. Você acabou de citar São Paulo, como as pesquisas mostram, o Tarcísio na frente e o Bolsonaro também na frente. E a região Nordeste é onde, de fato, o Lula tem a sua maior vantagem. Agora, sabe onde a gente vai ver o tamanho desse estrago, se foi grande ou se não foi? Com a abstenção. Sim. Se a abstenção na região Nordeste crescer. Aí podem perguntar, não, Natuza, mas normalmente no segundo turno a abstenção cresce, é maior do que a do primeiro. Mas a gente mostrava na Central das Eleições, e o próprio Mauro Paulino mostrava a curva das últimas eleições presidenciais, como há uma tendência de queda das abstenções no segundo turno em relação ao primeiro. Ou seja,
poderia haver nesta eleição um encontro em que a abstenção do segundo turno fosse muito parecida com a abstenção do primeiro. Posso só contar uma coisa antes Claro. de você seguir? Que eu contava um pouco antes dessa apuração que eu fiz com a Júlia sobre a influência bolsonarista na cúpula da PRF. Eu citava que um diretor da PRF, ele caiu porque, entre outros motivos, ele chegou a divulgar uma nota de pesar por um agente da PRF que morreu de Covid. E o presidente Bolsonaro reclamou, criticou, e não é nenhum segredo disso. Eu estava até me lembrando que ele falou sobre isso na reunião ministerial, cobrando a nota desse diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal por conta da Covid, e o presidente não queria que aquilo saísse por conta da doença, queria que fossem incluídas outras qualquer tipo de problema que a pessoa tivesse. Então, ele diz na reunião ministerial que ele pegou o telefone e ligou para o diretor da PRF. Só para lembrar, essa transcrição está pública no site do G1, se vocês quiserem recuperar. Lembra daquela história do Pazuello, um manda e outro obedece? Sim. No caso da PRF, se aplica perfeitamente. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com mais informação da Central das Eleições. Terça-feira, 15 de outubro de 1996. De histórico. De histórico. O dia promete, hein? Aqui, todos os bastidores, a história dessa eleição correndo diante dos seus olhos. A gente vai dando um grande passeio pelo país. Que a gente teve de tudo, tá? Também vai ter um policiamento reforçado. Fora do Brasil tem muito eleitor. O Washington tem 14 mil eleitores aptos para votar. A votação transcorre de maneira muito tranquila. Uma eleição com vários ineditismos. A Globo News nunca desliga porque as notícias não param. Porque se algo urgente acontece, tem uma equipe inteira, sempre a postos. Pronta para te contar tudo o que acontece no mundo. Não importa o que acontecer. Uma equipe super poderosa, cada dia mais conectada. E pronta para comandar uma manhã cheia de informação. Do Rio, de Brasília, de São Paulo, de onde o fato aconteceu. Conexão Globo News, de segunda a sexta, às 9 da manhã.
Estamos de volta e a gente não para mais até a gente saber o resultado final da eleição. Quem vai ser o próximo presidente da República? Um dos dois aqui, André, ó. Ó, olha lá. Tá no nosso telão. Olha lá, o presidente Bolsonaro, se ele ganhar, reeleição, mais um mandato, mais 4 anos. Ou o ex-presidente Lula, do PT, o presidente Bolsonaro do PL. Lula que já cumpriu 2 mandatos. E faltam 10 minutos, né, para as urnas fecharem já. E para a gente começar a nossa marcha da apuração aqui com todos os detalhes. Nilson Clava está até ali já postos esperando. Ele não via a hora de chegar, Nilson Clava. Nilson já veio aqui, já vai se juntar a nós, mas antes nós vamos até São Paulo para conversar com a Graziela Azevedo, que está acompanhando a agenda, né? O ex-presidente Lula, ela está lá em frente à casa dele, tem as informações. Graziela, boa tarde novamente para você. Oi, Sadi, boa tarde. Olha, eu acabei de receber aqui a informação de que o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, deve ficar até um pouco mais tarde aqui na casa dele, no Alto de Pinheiros, em São Paulo, na Zona Oeste, e deve ir para o hotel nas imediações da Avenida Paulista quando as apurações tiverem avançado um pouco mais, ali depois das 6, 7 horas da noite. Lula votou em São Bernardo do Campo logo no começo da manhã, em seguida veio aqui para a casa dele ali por volta das 11 horas. Lula na votação estava acompanhado de um grupo grande e parte desse grupo veio aqui para a casa dele depois também. Ele estava, além da mulher Janja, acompanhado dos deputados federais Guilherme Boulos, André Janone, da aliada do MDB Simone Tebet, Marina Silva e do vice Geraldo Alckmin. Depois de votar, Lula deu uma entrevista. Ele disse que, se eleito, pretende pacificar o país. Quer governar para todos, especialmente para os mais vulneráveis, para os mais pobres. Lula também criticou bastante a atitude da deputada bolsonarista Carla Zambelli, que ontem, armada, perseguiu um homem negro ali pelas ruas dos Jardins, aqui em São Paulo. Parte desse grupo de políticos que teve aqui na casa dele saiu muito rápido daqui depois do almoço, ou para votar ou para trabalhar. Isso porque o PT está muito preocupado com as informações das blitz da Polícia Rodoviária Federal e das denúncias de assédio eleitoral. Então, houve um pedido para que parlamentares, prefeitos e governadores atuassem para garantir a liberdade de ir e vir dos eleitores, a liberdade de voto. Então, como eu disse, depois aqui da casa dele, o pessoal está ali animado, os militantes, mas lá dentro o clima é sim de ansiedade. Logo mais, Lula sai daqui e vai para um hotel ali nas imediações da Avenida Paulista para acompanhar a apuração. Bem, Graziela Azevedo, a gente volta contigo ao vivo a qualquer momento. Se eventualmente o ex-presidente sair aí, enfim, algum político importante, chama a gente de volta, a gente já vem direto contigo. Lembrando para você que está ao vivo aqui conosco na Globo News, são 4 horas e 53 minutos pelo horário de Brasília. Daqui a 7 minutos, portanto, a votação em todo o país está encerrada e a gente fica na expectativa total em relação à abertura das urnas, totalização dos votos e a marcha da apuração ao vivo para você aqui na Globo News. Todos os detalhes para você. Ricardo Abreu, direto do Palácio da Alvorada, presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, está lá, acompanha, portanto, a apuração do Palácio. E eu peço ao Ricardo, por favor, que nos atualize, nos traga as informações em relação ao presidente da República. Ricardo, mais uma vez, bem-vindo e boa tarde. Obrigado, Trali. Mais uma vez, ótima tarde para você, Natuza, Sadi, todos que acompanham essa marcha da apuração que começa daqui a pouquinho. O presidente Jair Bolsonaro vai acompanhar toda essa marcha daqui, portanto, do Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República, onde ele chegou por volta das 3h30 da tarde. Ele estava no Rio de Janeiro e aí a gente já lembra, né, o esforço do presidente Jair Bolsonaro e de sua campanha pela reeleição na região sudeste, né? Rio de Janeiro e São Paulo, 2 estados, primeiro
maior colégio eleitoral do país, São Paulo, Rio, o terceiro maior, e justamente onde Bolsonaro quis focar um esforço para manter a vantagem do primeiro turno sobre o ex-presidente Lula. Mas a gente também destaca que, para além desses últimos dias, nesses dois estados, Bolsonaro também focou muito no estado de Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do país, que, claro, tem aquela máxima de que quem vence em Minas leva a eleição, mas, para além disso, havia necessidade de uma virada ali contra o ex-presidente Lula no estado, porque no primeiro turno Bolsonaro ficou na segunda posição. A gente até questionou, falei com o presidente ali logo depois do debate da Globo sobre esse esforço sobre Minas Gerais. O presidente disse, claro, está muito claro o nosso esforço de tentar virar no estado. A gente acredita que pode conseguir isso, portanto, o presidente que foi 6 vezes a Minas Gerais só no segundo turno. Então ele voltou para o Rio de Janeiro ainda ontem e hoje veio para cá, para Brasília. Como eu disse, a expectativa é de que o presidente fique aqui no Palácio da Alvorada até que o resultado seja sacramentado. Essa é a expectativa, uma expectativa diferente, por exemplo, do primeiro turno, porque no domingo de votação do primeiro turno, o presidente esteve em Brasília, mas não acompanhou a apuração aqui da Alvorada. Ele esteve em outros locais, entre eles a residência de Flávio Bolsonaro, seu filho, senador da República, e um dos coordenadores também da campanha pela reeleição. Bolsonaro, portanto, fazendo diferente, vindo aqui para a Alvorada, e vai ser daqui que ele vai acompanhar. A expectativa é de que assim que o resultado seja sacramentado, ele converse, dê seu pronunciamento à imprensa. Volto com vocês e com a Natuza. Muito obrigada, Ricardo. Faltam 4 minutos para o início da apuração. 4 minutos, meus caros, minha cara e meu caro César Tralli. A hora chegou, né? Desse segundo turno que durou 100 anos. Desse segundo turno que durou 100 anos. Tenho a impressão de que a gente está em estado permanente de eleição desde o ano passado. Impressão não, na verdade nós estamos. Como diz o Galvão. Eu gostei desde o ano passado, eu estou me assistindo a eleição desde 2018. Não acabou, nunca. Quero dar uma informação que o Ricardo trouxe, como o presidente Bolsonaro vai acompanhar a apuração, a Graziella a respeito do ex-presidente Lula. E a gente também vai observar aqui como os outros poderes, como é o caso do Congresso, assim que acabar a apuração, o que eles vão dizer, quais serão os recados, as mensagens. Agora há pouco eu falava com fontes ligadas ao presidente da Câmara, o Arthur Lira. Ele vai acompanhar na residência oficial da Câmara e logo após ele foi para Brasília, porque logo após o resultado quer passar essa mensagem também que o resultado seja dando a vitória a Bolsonaro, seja dando a vitória ao ex-presidente Lula. O resultado precisa ser respeitado. Então, para a gente acompanhar também como vai vir o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, todas essas informações vão ser importantes depois para a gente apontar o que vem aí a partir de amanhã, nisso que você falou, Tralli, dos próximos 4 anos do Executivo junto ao Legislativo. E uma informação, eu perguntei aqui para uma fonte qual foi a avaliação do caso Carla Zambelli. E uma pessoa do QG, da campanha de Bolsonaro, chamou Carla Zambelli de aloprada. Então, ele falou, e ainda foi num dia que estava sendo bom para nós nas redes sociais, Carla Zambelli entrou, inverteu a lógica, as mensagens passaram a ser super negativas num momento tão crucial que é na antivéspera da eleição. Não, na véspera da eleição, porque foi ontem, né? Então, esse caso, Carla Zambelli, no QG da campanha de Bolsonaro, está sendo visto como um grande tiro no pé. Mas não dá para, diferentemente do que aconteceu com o Roberto Jefferson, eles nem tentaram se afastar da Carla Zambelli. Foi. Porque é impossível. Não deu tempo, né? Não dá, nem se eles quisessem, amigo, Tralli. Porque a Carla Zambelli, ela é do núcleo duro do bolsonarismo. Então, o Roberto Jefferson, eles tentaram colocar essa estratégia na rua. Me afastando aqui, não conheço, não tenho foto, tudo bem. Aí tudo apareceu, ele realmente é aliado, a gente sabe disso. Mas a Carla Zambelli, eu também ouvi essa repercussão na campanha do tipo, por quê? Como? É aquela máxima que a gente brinca, é fã ou hater, né, da campanha. Porque às vezes parece, da mesma forma que no PT, às vezes você tem integrantes da campanha que trabalham contra, na campanha de Bolsonaro, às vezes parece também que os bolsonaristas estão trabalhando contra. Então, a gente falou essa semana do Roberto Jefferson, tem o ministro da Economia, Paulo Guedes, que foi muito criticado
por conta das declarações, salário mínimo e as demais, e agora, na véspera, a Carla Zambelli. Agora, os políticos do PL, pelo menos em São Paulo, apesar desse episódio da Carla Zambelli, estão super otimistas em relação ao desempenho do presidente Jair Bolsonaro, não só em São Paulo, como no Brasil. Eles estão esperançosos de que vai ser possível arrancar a vitória nessa reta final agora de segundo turno, especialmente agora, enfim, a hora que começar a marcha da apuração com o resultado da abertura das urnas. Esse integrante da campanha com quem eu falava há pouco, ele tá com mais cautela, ele está dizendo o seguinte, não sei, não chega a 51%, né? Um dos candidatos ter 51%, vai ser por menos de 1 milhão de votos a diferença. E ele diz, não sei para que lado. Se para o lado de Bolsonaro ou se para o lado de Lula. Então, coração. Então a expectativa na campanha de Bolsonaro é por um resultado apertado e pelo menos essa fonte não crava o resultado favorável a Bolsonaro, o que mostra a insegurança com o resultado da eleição. Mas já na campanha do... Começou, Sadia. O que a gente pode cravar, eu ia falar isso. Podemos cravar que são 5 da tarde pelo horário de Brasília e que a votação foi encerrada por todo o país. Portanto, a qualquer momento a gente já vai trazer para você aqui os primeiros números da abertura das urnas. À medida que as informações forem sendo totalizadas, encaminhadas para o TSE, a divulgação começa e a gente começa ao vivo de forma simultânea aqui com você. Andréia. Vocês vão ver agora, na parte de baixo do vídeo, a marcha da apuração com os dados que forem saindo. A gente vai atualizando para vocês aqui na nossa central das eleições. Bom, vamos para São Paulo, então? Porque tem 12 estados, né? Além da campanha presidencial, tem 12 estados em que há disputa aí para o segundo turno para governador. E um deles é São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. E o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, vai acompanhar a apuração dos votos num hotel na Zona Sul da capital paulista. E é para lá que a gente vai ao vivo com o repórter William Cury. Cury traz todos os detalhes aqui para a gente. E logo mais também vamos trazer as informações ao vivo do adversário dele, o candidato Fernando Haddad, do PT. William Cury, começamos por você. Boa tarde, bem-vindo. O que é que você traz em relação ao candidato Tarcísio de Freitas? Boa tarde, Trali. Boa tarde a você que está nos acompanhando. Estou aqui na sala montada para o pronunciamento do candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em um hotel que fica aqui nas margens do Rio Pinheiros, na Zona Sul de São Paulo. Tarcísio, no entanto, ainda não veio para cá. Ele que votou de manhã em São José dos Campos, fica no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. O voto dele foi registrado por volta de 11h15 da manhã. Ele foi acompanhado do candidato a vice na chapa dele, o Felício Ramute, e foi lá, votou. Depois atendeu a imprensa. Ele foi a pé votar, inclusive. Depois a imprensa ele disse que fez uma campanha limpa, que foi propositiva e que está tomado pela esperança. Então, na melhor das expectativas. Depois de votar em São José dos Campos, ele foi para casa. E agora ele está num apartamento que fica no Morumbi. No entanto, o endereço não foi informado. Tralha. Tarde. O Vitor não está ouvindo. Vitor, você me ouve? Vitor Ferreira, que acompanha o candidato Fernando Haddad do PT. Vitor, bem-vindo e boa tarde. Oi, Trali, boa tarde para você, Natuza, para todo mundo que está com a gente ao vivo aqui na Globo News. Eu estou nesse momento aqui na frente da casa do candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. Ele vai acompanhar o iniciozinho da apuração aqui da casa dele. Saiu agora há pouco aqui nesse portão atrás de mim, conversou com alguns apoiadores que pararam para tirar foto com o candidato aqui. Ele acabou fazendo uma declaração para a imprensa também. Diz que acompanha com alguma preocupação essas notícias de blitz da PRF em várias partes do país, mas confia que o eleitor está conseguindo exercer o seu voto democraticamente neste domingo de eleição. Disse também, reconheceu as dificuldades do PT na eleição estadual aqui em São Paulo, mas está confiante. Daqui a pouco ele
sai daqui da casa dele para acompanhar o final da votação em um hotel aqui em São Paulo, onde deve falar assim que sair o resultado. Reconheceu, né, essa preocupação do PT no estado de São Paulo, mas está confiante com uma possível virada. Trali, Natuza. Muito bem, Vitor Ferreira ao vivo de São Paulo, acompanha o candidato Fernando Haddad, William Cury e Tarcísio de Freitas do Republicanos. A gente volta ao vivo com os dois a qualquer momento. E olha só, nossa tarde aí para você ao vivo já tem número, ó, mal encerrou a votação, já tem votos saindo por aí. E nós temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio da Central, Nilson Clava, nosso grande especialista na marcha da apuração. Nilson, bem-vindo e boa tarde. Obrigado, meu amigo. Boa tarde você, Natuza, André, todos que nos acompanham ao vivo aqui na marcha da apuração. Vamos lá, Nilson? Vamos lá, porque já está pingando voto, como você gosta de falar. É isso aí, a gente quer ver, é isso, é resultado. Já começou a pingar voto aqui, a gente tem o início, portanto, dessa marcha da apuração, a totalização de votos, que é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí, como de costume, vocês já sabem, é aqui, ó. É esse número que a gente observa nessa largada, que é o número de urnas apuradas. E até esse instante, muito incipiente, estamos no princípio dessa marcha da apuração, 0,12% das urnas apuradas. E aqui a gente vai saber os estados, olha, nos quais já começou essa marcha da apuração. E aqui vocês estão observando os estados entrando a partir do momento em que é dado o início à totalização dos votos por esses estados. E exemplo do que nós vimos e observamos também no primeiro turno, olha só, o mais adiantado, que começa à frente, é o Distrito Federal. Depois, Amazonas também deu início a essa apuração, Tocantins, Paraná e Pará. Então, esses são as primeiras unidades da federação onde nós já conseguimos observar o início dessa marcha. Vamos colocar aqui, então, como está o retrato nesse princípio, nesse início da marcha da apuração. Lula aparecendo aqui, largando na frente com 105.844 votos, portanto, muito no princípio mesmo, e Jair Bolsonaro com 81.946 votos, nesse princípio, 0,13% das urnas apuradas. A gente vai ficar de olho, portanto, nesses números que começam a pingar voto a voto e com esse início, né, da apuração nessas unidades da federação que nós mostramos aqui para vocês, e aí vai atualizando número a número. Uma tela importante para nós ficarmos de olho é essa tela aqui, gente. Por quê? Porque, como vocês estão observando, quais unidades da federação começaram essa apuração anteriormente? Especialmente, então, nós temos aqui na região centro-oeste do país, com 0,20%, na região norte do país, com 0,11%, e aqui na região sul do país, 0,06%. O que a gente observa é que na região nordeste do país, essa apuração começa mais tarde. Então, é importante a gente observar a evolução dos números como um todo no Brasil, mas também observar de onde está pingando esse voto, né? Até porque o retrato que foi trazido pelo primeiro turno indicou, quando a gente observou pelas regiões do país, uma vitória de Bolsonaro nas regiões sul, sudeste e centro-oeste e vitória de Lula nas regiões nordeste e norte do país. Por isso, a todo instante, a gente vai trazer essa tela para observar essa apuração aí, região por região. E aqui, nós já tivemos o início da apuração, olha só, no estado, que é importantíssimo, Minas Gerais acabou de abrir, então estão observando aqui o início mesmo, 0,01% dessa apuração. Bolsonaro ainda com 164 votos, Lula ainda com 89 votos. Minas Gerais, que é um estado considerado importantíssimo, né, gente? Porque tem aquele retrato histórico, né? O presidente que vence Minas Gerais, o candidato que vence Minas, vence também a eleição presidencial, né? Pelo menos historicamente sempre foi assim. E que é visto como um espelho do Brasil, né? As diferentes regiões de Minas. Claro. Por isso que se assemelha tanto, se aproxima tanto do resultado nacional, o resultado em Minas também. É interessante isso, porque ficou 5 pontos em Minas Gerais a vantagem de Lula no primeiro turno e 5 pontos também em geral no Brasil, espelhando isso, né? E a campanha de Lula desembarcou há cerca de 10 dias, começou a haver um sinal de alerta piscando, o envolvimento de Zema, que até aquele momento era bastante elogiado pela campanha de Bolsonaro, hoje já não tanto, desembarcaram lá, que era para manter a dianteira de Lula num estado que é simbolicamente importante e eleitoralmente importante também,
porque está entre os 3 maiores colégios eleitorais do país. 16 milhões de eleitores em Minas Gerais, é muita gente. É muita gente. Foi a única região do Sudeste que Lula venceu no primeiro turno. É, o único estado, né? O segundo maior colégio eleitoral do país, e o tamanho dessa vitória de Lula em Minas Gerais foi de 5 pontos percentuais. Se a gente pegar em número de voto, 500 mil votos. E nessa questão do ponto percentual também muito parecido com os 5 pontos que ele conseguiu abrir sobre Bolsonaro do ponto de vista nacional. Vamos voltar aqui e dar uma olhada na evolução dos números. Olha só, urnas apuradas 0,30%. E a gente já tem também urnas sendo totalizadas ali na região nordeste do país. Vamos dar uma olhada aqui na região nordeste. Olha aqui, nesses estados que vocês observam, já teve início a apuração. Tá entrando aqui dado enquanto nós falamos e contamos ao vivo aqui para vocês. Então, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Pernambuco e Paraíba já tem em todos esses estados o início dessa apuração, portanto, também início da apuração na região Nordeste. Vamos dar uma olhada na região Norte, também início dessa apuração por lá, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins e Roraima, todos esses estados já dando andamento a essa apuração na região Norte, 1,29% até esse instante de urnas apuradas. Na região Nordeste, 0,03%, ainda bem no início. Na região Centro-Oeste, vamos colocar aqui para vocês, 1,60% das urnas apuradas. E aí destaque para o Distrito Federal. Vou até abrir aqui o Distrito Federal, que é o que está mais avançado nesse instante. Quando a gente abre aqui, colocar o Distrito Federal para vocês, olha só, 7,66% das urnas apuradas por lá, exemplo do que nós acompanhamos também aqui no primeiro turno. E aí esse é o cenário no DF até esse instante. Jair Bolsonaro com 60,03% dos votos, né? E Lula com 39,97% dos votos, esse cenário no Distrito Federal. Ô Nilson, é interessante que a gente está observando que a marcha está indo bem rápido, né? O que era previsto para um segundo turno, quando você já não tem deputado federal, estadual, senador, tem muito menos governadores, são só 12 agora disputando o segundo turno, quer dizer, então a apuração ela corre muito mais rápida, mesmo levando em consideração que a gente tem 165 milhões de brasileiros aptos a votar nesse segundo turno, né? E a gente vai ficar de olho, obviamente, também na questão de abstenções. E no primeiro turno, Distrito Federal também saiu na frente. Distrito Federal foi que terminou primeiro a contagem dos votos, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Tocantins, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Paraná. Vamos ver se nesse segundo turno vai cumprir aqui o que aconteceu no primeiro, mas Distrito Federal largou na frente na passada. Largou na frente também. E para quem está com a gente ao vivo aqui na Globo News, você observa aí na sua tela, o tempo todo a gente vai ter essa tarja trazendo todos os votos. Os votos vão entrando, vão pipocando, vão pingando, a gente vai trazendo para você exatamente como é que vai ficando a apuração, ou seja, em tempo integral e simultâneo, as informações do TSE vão vindo aqui para você na nossa tela aqui na Globo News. Certo, Nilson? Certíssimo. E acho que a gente tem que ter um olhar atento para a região Nordeste, né, que foi onde Lula conseguiu a maior vantagem no primeiro turno, uma vantagem de 13 milhões de votos, e na região Sudeste, porque vai ser determinante para essa eleição saber o tamanho da vantagem de Bolsonaro na região Sudeste, porque ele precisa ali balancear a vantagem de Lula no Nordeste. Então, falei aqui 13 milhões de votos que Lula conseguiu de vantagem no primeiro turno na região Nordeste, e na região Sudeste, Bolsonaro conseguiu uma vantagem ali de 2,5 milhões de votos. Então, a gente tem que observar especialmente essas duas regiões. Aliás, falando na região Sudeste do país, olha só, abriu também a apuração em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, que é um estado determinante para essa eleição, é visto como essencial por todas as campanhas de Lula e de Bolsonaro, a distância entre esses dois candidatos por lá. Vou até colocar aqui São Paulo para vocês. Está bem no princípio, 0,02% das urnas apuradas até esse instante, com Bolsonaro à frente aqui, 2.677 votos, e Lula depois com 2.091 votos. Lembrando que em São Paulo, qual foi o retrato que a urna trouxe no primeiro turno? Bolsonaro terminou à frente de Lula, 7 pontos percentuais à frente de Lula, e numa diferença de votos ali, 1.700.000 votos. Esse foi o retrato trazido por São Paulo no primeiro turno, e agora já temos também a abertura das urnas por lá em São Paulo e, portanto, na região Sudeste como um todo.
toda a região já com o início desse processo de apuração. E aqui faltava o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro começou a apuração também por lá, como vocês observam já na tela aqui. Rio de Janeiro, 0,01, bem no início ainda nas centenas ali dos votos, mas abriu então em todos os estados essa apuração na região sudeste. E na campanha do presidente Bolsonaro, a Natuza trouxe há pouco a avaliação de que eles acham que vai dar para um ou para outro a vitória por uma margem muito estreita. O coordenador da campanha, de comunicação da campanha de Lula, o Edinho Silva, ele acha o seguinte, que não há espaço, na visão dele, para que Bolsonaro tire 6 milhões de votos de diferença. Ele acha que a diferença vai aumentar, ele acredita na vitória com uma apuração apertada, como foi polarizada toda a eleição. Isso é importante porque havia uma expectativa na campanha do PT, no primeiro turno, de até uma vitória liquidada ali naquele primeiro momento. O que não só não aconteceu, como a gente viu a batalha no segundo turno, exatamente para isso que o Nilson falou, de aumentar a vantagem nos lugares, nas regiões onde o Lula foi melhor, por exemplo, no Nordeste. E o presidente Bolsonaro está contando, por exemplo, com o palanque do Tarcísio, que também foi uma surpresa para eles aparecer na frente do Fernando Haddad. As pesquisas estão dando ele bem na frente, as internas, né, da campanha. No IPEC, no Datafolha, deu uma diminuída, né? Mas a campanha de Bolsonaro está contando com... Eles dizem assim, no dia da eleição, o Bolsonaro cresce. E o Tarcísio também. Então, eles acham que o interior de São Paulo vai garantir ali uma vantagem para Tarcísio, e quem vai colher esses frutos também, é óbvio, vai ser o presidente Bolsonaro. Então, eles acham que a vantagem na campanha de Bolsonaro vai aumentar para ele em São Paulo. E já de Lula acha que vai aumentar, por exemplo, no Nordeste. Aqui no Rio, eles contaram com um cabo eleitoral importante na Baixada, que foi o prefeito Vaguinho. Então, eles fizeram algumas mudanças, alguns ajustes no segundo turno para garantir isso que você falava, Nilson. Agora... Não, eu só queria trazer uma questão para a Natuza, porque está um pouco em cima dessa apuração que ela fez, de que a diferença pode ser muito pequena. E se a gente pegar, Nilson, só o universo de eleitor do Sudeste, a gente está falando de 66 milhões e 700 mil eleitores, né? São Paulo, Minas e Rio. Uma diferença de 500 mil votos no Brasil todo, para a dimensão do país... É um fio de cabelo, né? É inacreditável, É um fio de cabelo no paletó. É impressionante como está acirradíssima essa disputa, e se chegar a um resultado assim, uma diferença muito pequena, vai de fato demonstrar que essa eleição entra para a história, até do ponto de vista numérico, como uma das mais, ou a mais, né? Porque 2014 difícil, já foi muito apertado, ali, né? Dilma levou por um pouco, quase 3 milhões de votos. Né? 3 milhões Mas imagina se agora for ainda menor, né? Agora, tem um ponto que eu queria ouvir uma pessoa, que é a Miriam Leitão. Ela vai aparecer já no nosso telão. Eila, Miriam Leitão. Minha amiga, o seguinte, se a gente for contar a história do primeiro turno e do segundo turno, sob o ponto de vista do jornalista, essa foi uma eleição de muitos assédios. Assédio eleitoral, assédio religioso, assédio do Estado, porque o Estado foi aparelhado para ajudar Bolsonaro no propósito da sua reeleição. A polícia, o assédio policial, o assunto de hoje encaixa nesse guarda-chuva do assédio. E eu queria te ouvir sobre isso, se você quiser pegar daí, ou sobre a avaliação que você queira sacar aí do seu caderninho de apuração. Tá certo, boa tarde, Natuza, Sadi, Trali e Nilson. Clave, boa tarde a todos que nos acompanham nesse dia histórico. Essa é uma eleição histórica, um segundo turno cheio de emoções, mas como a Natuza estava dizendo, né, a gente tem a alegria de ver o voto, ver a democracia se realizar, mas ao mesmo tempo a preocupação com o assédio. Então, o dia de hoje foi marcado por esse assédio policial da Polícia Rodoviária Federal. Eu conversei com fontes do TSE e queria compartilhar aqui o que eu
trouxe de informação, que é uma informação tranquilizadora, eu perguntei diretamente às autoridades se eles estavam mais tranquilos em relação a isso, achando que não tinha prejuízo para o eleitor, com base apenas na fala do diretor da Polícia Rodoviária Federal, diretor que declarou seu voto, coisa que não é proibida, mas não deveria ser feito porque ele é um braço do Estado e não um braço do governo. E o que eles me disseram é que eles se tranquilizaram a partir do contato com todos os TREs do Brasil. Depois de contato com todos os TREs, eles chegaram à conclusão que não houve prejuízo para o eleitor. Houve atraso com as interrupções, com as operações, que depois foram suspensas, e que o diretor da Polícia Rodoviária disse que foi apenas para código de trânsito, mas que ninguém deixou de votar. E essa informação não foi do diretor apenas, mas confirmada pelos TREs. Então, isso deu tranquilidade ao TSE para seguir e encerrar a votação no momento certo. Então, eu estou acompanhando aí vocês falando sempre uma decisão que vai ser por um resultado muito pequeno, muito apertado. É isso também que eu estou confirmando com minhas fontes, um resultado apertado, portanto, emoção até o final. Mas eu queria só falar mais uma coisa, meu tempo esgotou, mas assim, lá no TSE eles não falam marcha das apurações, eles nem gostam muito disso que a gente usa aqui. Eles falam processo de totalização. Eu também evito marcha da apuração. Nilson, vamos para o processo de apuração. Tempo esgotado, Miriam. Candidata. Vamos para o processo de totalização, aqui dos votos feito pelo Tribunal Superior Eleitoral e o avanço, então, dessas urnas apuradas até esse instante, 2,56%. E aí vocês vão observar que, exemplo do que nós vimos no primeiro turno, o Distrito Federal realmente é o mais adiantado, mais de 50% das urnas apuradas no DF, depois Tocantins, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Então, muitos estados ali das regiões Centro-Oeste, Norte e Sul do país, especialmente nesse início desse processo de totalização. E se a gente puser aqui nesse mapa, que é o mapa das regiões, vocês vão observar esse avanço. Olha só, a região Centro-Oeste é a região mais avançada nesse processo de apuração. 12,16% das urnas apuradas na região Centro-Oeste do país. E a região Norte depois com 9,36% das urnas apuradas. Já que está mais adiantado aqui na região Centro-Oeste, acho que vale a pena a gente ir para lá para dar uma olhada nesse resultado até esse instante. No retrato, até esse momento, de 13,63% das urnas apuradas. E a exemplo do que foi visto no primeiro turno, Bolsonaro aparece à frente do ex-presidente Lula aqui na região Centro-Oeste do país. Bolsonaro, até esse instante, com 59,51% desses votos e Lula com 40,49% dos votos na região Centro-Oeste do país. E o Distrito Federal, que a gente colocou aqui como a unidade da federação com maior avanço das urnas apuradas, e aqui vocês veem essa informação evidente, né? 57,71% das urnas apuradas. O que vocês observam é Bolsonaro à frente, com 601.754 votos. Depois, Lula com 460.412 votos. Então, caminhando, mais de 60% no Distrito Federal das urnas apuradas. O Distrito Federal que não tem segundo turno, Ibanez Rocha foi reeleito por lá, mas aqui essa marcha da disputa presidencial por lá, bem avançada, quase 65% dessas urnas apuradas. Lembrando que no primeiro turno, o Lula venceu em 14 estados e o Bolsonaro venceu em 12 estados, mais o Distrito Federal. Estava bem dividido o mapa do país, né? Dá até para mostrar esse mapa, Trali, já que você citou ele aqui, que esse mapa, eu vou pedir para vocês desconsiderarem esse aqui, porque esse número vai mudando e atualizando. Mas esse retrato aqui, que é o retrato do primeiro turno, é esse que você citou, meu amigo. Olha lá, Lula, 14 estados, Bolsonaro, 13 estados, né? Então, Lula conseguiu vencer em todos da região Nordeste no primeiro turno, em 4 dos 7 da região Norte e em Minas Gerais na região Sudeste. Enquanto Bolsonaro venceu em todos da região Sul, 3 dos 4 da região Sudeste,
toda a região centro-oeste do país e em 3 dos 7 estados da região norte. É exatamente isso que você trouxe. Agora, é curioso que o Bolsonaro ele ganhou em 16 capitais e o Lula ganhou em 11 capitais. Então, nas capitais, o Bolsonaro leva melhor. E tem esse caso, né, gente? Por exemplo, vamos colocar aqui Alagoas, que é um estado da região nordeste, onde Lula saiu vitorioso, mas você pega a capital Maceió, Bolsonaro terminou à frente. Ou o inverso também acontece, que é no caso do Rio Grande do Sul, que Bolsonaro saiu à frente, venceu no primeiro turno, mas Lula ganhou em Porto Alegre. Bom, a gente ouviu a Miriam agora há pouco falando do caso de hoje da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, o ministro do TSE, Alexandre de Moraes, falando a respeito disso, de operações que aconteceram em diversas cidades da região Nordeste. E agora há pouco, o nosso repórter Ricardo Abreu, lá de Brasília, me informou que o ministro da Justiça, Anderson Torres, vai acompanhar a apuração com o presidente Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Num dia como hoje, né, que, enfim, depois de toda essa confusão, depois de todo esse tumulto, e como a gente falava aqui no comecinho da Central, Anderson Torres é um aliado de primeira hora do presidente da República. Vamos saber também se eles vão falar alguma coisa, se eles vão se pronunciar a respeito do que aconteceu hoje. Sem dúvida nenhuma. Você falou do Anderson Torres acompanhando a apuração ao lado de Bolsonaro no Palácio da Alvorada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já deve ter chegado a essa altura do campeonato ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi convidado por Alexandre de Moraes e vai acompanhar a apuração no TSE. E está avançando, né, Nilson? Você está com a gente aqui ao vivo, 5 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília, e você tem aí na sua tela, tá vendo aí, ó, essa tarja enorme que vai trazendo todo o processo de totalização de votos. À medida que os votos vão batendo no TSE, eles vão simultaneamente batendo para você aqui na sua tela, seja no seu celular, no seu computador, na sua televisão, enfim, ao vivo na Globo News, todo o processo de apuração deste domingo histórico no nosso país, 30 de outubro de 2022, Nilson. Exatamente, Trali. Vai avançando aqui essa apuração, 4,39% até esse instante das urnas apuradas. E aí vocês observam agora aqui todo o nosso mapa em cinza e isso significa, gente, que a partir desse instante a apuração, esse processo de totalização dos votos começou em todo o país, em todas as regiões do Brasil, em todos os estados, as urnas já estão sendo apuradas. Então, a tendência é a gente observar esse número crescendo de forma cada vez mais célere aqui no nosso telão, juntamente com esses dados. E olha aqui, essa lista aqui é sempre interessante porque ela nos guia ali pelos estados nos quais essa apuração está mais rápida. Então, o Distrito Federal já está praticamente ali caminhando para o fim desse processo de apuração. 76%, portanto, das urnas apuradas no Distrito Federal e Tocantins com 42%. Vamos dar uma olhada, então, lá no Centro-Oeste, vamos direto para o Distrito Federal, porque aqui, com 75,96% das urnas apuradas, a exemplo do que ocorreu no primeiro turno, Bolsonaro à frente, com 790.344 votos, seguido por Lula aqui com 547.375 votos. Uma diferença nesse instante entre os dois aqui no Distrito Federal, que é uma diferença de 19 pontos percentuais. Como a gente tinha visto naquela nossa lista da velocidade ali de apuração pelos estados, queria já passar para Tocantins, porque olha só, 47,16% das urnas apuradas por lá, e esse é o cenário. Lula à frente, ele aparece com 52,90% dos votos, enquanto Bolsonaro aparece com 47,10% dos votos no Tocantins. Lá, Lula saiu vitorioso no primeiro turno, um dos 4 estados da região norte do país, nos quais Lula saiu vitorioso nesse primeiro turno. Então, esse é o cenário dessa marcha. Nilson. Tocantins, que tem 1.090.000 eleitores, em média, né, aptos aí a votar no segundo turno também. Só para atualizar a informação, porque aqui é tudo... Ao vivo. Sim. Ao vivo. O Ricardo Abreu acabou de me avisar que o comboio do presidente Bolsonaro saiu do Alvorada e logo em seguida saiu o carro também do ministro da Justiça, Anderson Torres. Então, informação, Anderson Torres esteve no Palácio da Alvorada hoje com o presidente Bolsonaro e agora há pouco os carros dele, ministro da Justiça, e também o comboio do presidente Bolsonaro saíram de lá. A gente não tem informação para onde eles foram, tá? Mas para a gente acompanhar também, porque vai ser importante
para as análises de hoje. Agora, você está falando da região norte, né? No primeiro turno, ela ficou bem dividida entre os dois, né? O Lula levou em 4 estados e o Bolsonaro levou em 3 estados, né? A região norte, ao contrário da região nordeste, em que o Lula levou praticamente o nordeste inteirinho. Na região norte ficou bem rachado o primeiro turno entre os dois candidatos. Se eu não me engano, foi uma diferença ali de 150 mil votos. Pouca coisa, exatamente. Pouca coisa. Aliás, esse ponto é interessante, Tralli, pelo seguinte, a gente vem falando de quão importantes são as regiões nordeste e sudeste, porque se a gente pegar, o PT sempre conseguiu uma ampla vantagem na região nordeste. Então, se pegar 2014, lá na disputa Dilma e Aécio, Dilma conseguiu uma vantagem de 12 milhões de votos. Em 2018, na disputa Bolsonaro-Haddad, Haddad conseguiu uma vantagem na região nordeste de 11 milhões de votos. E nessa eleição de agora, no primeiro turno, você tem que o Lula conseguiu 13 milhões de votos. Então, isso já é um fato dado. Agora, a questão é a região sudeste. Quanto o candidato adversário do PT vai conseguir lá, porque aí a gente volta e faz esse recorte histórico, né, de que em 2014 Aécio Neves conseguiu 5 milhões e meio e Bolsonaro, na última eleição, mais de 13 milhões, o que ele não conseguiu repetir nesse primeiro turno, né, Tralli? Que ele conseguiu uma vantagem de 2 milhões e meio na região sudeste. Mas vamos de volta aqui para esses números, então, nessa evolução desse processo de totalização dos votos. Então, aqui, urnas apuradas, 7,53% das urnas apuradas até esse instante. Vale a pena sempre a gente observar essa lista aqui. E a lista indica que o Distrito Federal realmente está caminhando para o fim. Queria abrir esse outro mapa que nos mostra, então, a evolução dessa apuração e desses números pelas regiões do país. E o que vocês observam? Região Centro-Oeste, com 27,02% das urnas apuradas até esse instante, e região Norte, com 23,90% das urnas apuradas. Vamos lá, já que a gente está falando de quão Sudeste é decisivo, 43% dos eleitores concentrados ali, para dar uma olhada no retrato nesse instante da apuração. Na região Sudeste, 1,69% até esse instante das urnas apuradas. Bolsonaro aparece com 55,15% dos votos até esse instante e Lula aparece com 44,85% dos votos. E aí é importante a gente ressaltar e ter um olhar especial sobre essa diferença aqui, né, na região Sudeste. Nesse instante, Bolsonaro abriu aqui sobre Lula 11 pontos percentuais. É claro que ainda está no início desse processo, 1,85% das urnas apuradas, mas é um olhar atento que a gente tem que ficar para essa diferença aqui na região Sudeste do país. Vamos dar uma olhada agora, estado por estado, na região Sudeste, que concentra os maiores colégios eleitorais. E aqui você tem um retrato dos 4 estados da região. O mais avançado até esse instante é o Espírito Santo, com 11,07% das urnas apuradas, ali com Bolsonaro à frente do ex-presidente Lula. E no Espírito Santo há também uma disputa de segundo turno para o governo de lá, né, com o Manato e Renato Casagrande. E vale a pena a gente agora fazer um giro sobre os maiores colégios eleitorais do país. Então vamos para São Paulo para mostrar a situação para vocês. São Paulo, 1,18% das urnas apuradas. Nesse instante, Bolsonaro à frente, com 59,47% dos votos e Lula com 40,53% dos votos. Em São Paulo, Lula, exemplo do seu candidato ao governo de lá, Fernando Haddad, tem um desempenho melhor, especialmente na capital e região metropolitana, enquanto Bolsonaro e o seu candidato lá, Tarcísio de Freitas, um desempenho melhor, especialmente pelo interior do estado. Então, está aqui o retrato nesse instante em São Paulo. Agora, Nilson, se a gente considerar 1,36%, isso, 36%. Não é praticamente nada, né? Nada. São Paulo com 34 milhões e 600 mil eleitores, quer dizer, é pouca coisa ainda de totalização de voto no estado de São Paulo. É verdade. E dá para a gente até, Tralli, falando aqui de São Paulo, aqui a gente tem uma disputa de segundo turno, né? Dá uma olhada aqui nesse princípio, quem parte na frente aqui nessa disputa pelo governo. Claro que é isso que você ressaltou ainda bem no princípio, mas é esse o retrato nesse instante. No instante em que São Paulo tem 1,61%
das urnas apuradas. E é esse o retrato que aparece para vocês aqui. Tarcísio de Freitas com 59,37%, mas para vocês terem uma ideia de que é realmente o princípio, olha só, ainda ali nos 219.983 votos. E Fernando Haddad também, 40,63%, ainda ali no patamar de 150.523 votos, Natuza. Obrigada, Nilson. Vou chamar a Júlia do Ailib. Júlia, apuração, avaliação, esse momento inicial, essa largada da apuração. O que você tem para nos dizer? Boa tarde, bem-vinda, Júlia. Boa tarde, Trali, Natuza, Sadi, Clava, todo mundo que nos acompanha. Olha só, a apuração transcorrendo da maneira como se esperava, Distrito Federal, mesmo pelo tamanho, proximidade, capacidade de envio dos dados é sempre o primeiro. O que a gente consegue ver aqui, pelo que já foi apurado das urnas do DF, é que houve um avanço, até o Mauro citava isso, um avanço do ex-presidente Lula em relação ao resultado do primeiro turno, tá? Lembrando para vocês que o importante nessa corrida eleitoral do segundo turno é justamente Bolsonaro avançar em cima dos votos, não só dos que ficaram para trás, como nos de Lula, tá? Então, a gente vê um avanço, pelo menos, dele em relação ao que tinha antes. O TSE divulgou, no decorrer dos últimos dias, como é que funciona esse processo de apuração e disse que a tendência é Sul e Sudeste antes, depois Centro-Oeste, depois Norte e Nordeste. É claro que não é o que a gente está vendo agora, porque, por exemplo, na região Norte, você tem uma concentração maior dos votos em Manaus, capital do Amazonas. Então, fica mais fácil, fechando Manaus, já chegam os dados lá. Mas no decorrer das horas, a gente vai vendo essa mudança na apuração do TSE. Outra coisa para vocês, para a gente ficar de olho aqui na questão da apuração. O TSE conta que os dados vão chegando e aí, conforme eles chegam no centro de processamento de dados, é uma espécie de fila. Até o responsável pela área, pelo setor, chegou a falar que é como se fosse uma fila de banco. Então, os dados vão chegando e aí o sistema vai processando e conforme os que vão chegando depois, vão sendo processados depois. Daí o fato de que as regiões mais distantes ou que têm um problema maior de infraestrutura de comunicação têm os seus dados computados depois. Portanto, é ter calma e também avaliar com esse olho político, avaliar de que região esse dado está chegando e quem é mais forte em cada uma dessas regiões, para não tirar nenhuma conclusão, né, Natuza, precipitada. Exatamente. E lembrar o movimento do primeiro turno. No primeiro turno, os estados que eram majoritariamente, que davam mais votos para Bolsonaro, foram sendo totalizados antes e quando começou a entrar mais do Nordeste, aí houve um X. Bolsonaro, então, liderou até um determinado momento a apuração e depois foi ultrapassado pelo candidato Lula da Silva. Que foi o que aconteceu em 2014 também, né? Em 2014, só que em 2014... O X se deu com 90%. Demorou mais, né? Muito no 14, fim. Né? Foi 70% das urnas apuradas no primeiro turno dessa disputa de Lula e Bolsonaro, mas em 2014 foi 89% das urnas apuradas quando esse movimento se deu. Eu me lembro que era quase 90%. Exatamente. Foi com muita emoção. Acho que foi das disputas de segundo turno com maior emoção. Vamos ver se essa supera em relação à de 2014. E olha só, 10% de urnas apuradas já em todo o país. Passou já de 10%. Vamos lá, Nilson, traz o número ao vivo aqui pra gente. Agora 11. Você começa a falar, já muda. Tá bom, é assim que a gente gosta. É número chegando o tempo todo. Exatamente, meu amigo. Então, aqui 11,38% das urnas apuradas até esse instante e o retrato que vocês têm aqui na tela. Bolsonaro, então, nesse princípio está à frente com 51,96% dos votos e Lula depois com 48,04% dos votos. E aí, pegando isso que a Júlia disse, eu acho que é interessante a gente observar onde cada candidato está desempenhando melhor. E a gente tem essa comparação na tela que também é muito interessante, que mostra o seguinte: Bolsonaro tem o seu melhor desempenho nesse instante, e aqui a gente está falando não de quantidade, sim de proporção de voto, então se atentem ao percentual. Bolsonaro, então, tem a maior proporção de votos, olha só, em Roraima, depois no Acre e depois em Rondônia, repetindo os mesmos 3 estados
do primeiro turno. E no caso de Lula, ele aparece aqui com Piauí, Pernambuco e Bahia como os 3 estados nos quais ele tem o seu melhor desempenho proporcionalmente até esse instante. Quer dizer, Bolsonaro nos 3 maiores da região norte e Lula os 3 maiores aqui na região nordeste do país. Esse é um retrato interessante dessa disputa dos dois nessa reta inicial, no ponto de partida, 12%, André, das urnas apuradas. Vamos ouvir o nosso querido Gerson Camarote sobre esses números iniciais, né, amigo Camarote, que o Nilson nos traz. Qual é a sua avaliação desse cenário, desse último dia, né, do segundo turno? O que você ouviu nas campanhas de Lula e Bolsonaro? Boa tarde para você. Boa tarde, bem-vindo, Camarote. Muito bom ter você com a gente aqui nessa central especial de dia histórico. Boa tarde, Tralli, Andréia, Natuza, Clava. Boa tarde a você, assinante. Olha, estava conversando com as duas campanhas. A avaliação que se faz na campanha do PT é o seguinte: são 6 milhões de votos e é muito difícil, essa altura do campeonato, ter essa inversão. Na campanha do Bolsonaro, eu senti uma apreensão maior. Lá se fala numa diferença de muito apertada, que a diferença vai ser menor do que 1 milhão de votos. Enfim, isso é avaliação de um lado, isso é avaliação do outro lado. No Tribunal Superior Eleitoral, eu conversei com alguns integrantes da Corte, com um ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que me fala exatamente isso que a Júlia estava colocando. Você tem uma fila. Historicamente, o primeiro estado a avançar, Paraná, Distrito Federal também avança muito, o sul do país avança muito, sendo que, dessa vez, tem uma observação. Também está chegando alguns votos do Nordeste, já nessa fila do Tribunal Superior Eleitoral. Isso mostra, já desde esse momento, uma diferença menor e, mesmo a gente olhando o cenário, um cenário muito claro. Nordeste, muito voto pró-Lula. Sul do país, muito voto pró-Bolsonaro, com alguns estados também do norte já colocando o favoritismo do presidente Jair Bolsonaro. Diante disso, vai ser uma apuração, eu diria até com expectativa, até uma fase avançada. E uma coisa rapidamente, eu conversando com ministros aí do Supremo Tribunal Federal, eles avaliaram o seguinte, que houve sim, do ponto de vista político, uma tentativa de criar um último tumulto na eleição com essa questão da operação da Polícia Rodoviária Federal. A avaliação é que não havia motivo qualquer para estender o prazo para a eleição, estava tudo tranquilo. E mais do que isso, entrar nessa seara seria morder a isca de criar um fato novo, já com a eleição bem avançada e tudo dentro dos conformes. Ô André, eu até recebi agora de um ministro do Supremo a informação de que na avaliação da cúpula do Supremo foi absolutamente correta a postura do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, de não adiar a votação por mais 1 hora, mesmo com essas questões de bloqueios da PRF pelo Nordeste. Eles avaliaram que isso, obviamente, daria margem para muita discussão futura e que o melhor foi manter exatamente como tudo estava programado para que não houvesse nenhum tipo de problema futuro em relação a isso. Ali, deixa eu dar uma informação, uma projeção do Datafolha aqui. Segundo a projeção do Datafolha, Wilson Lima, do União Brasil, vai ser o governador do Amazonas, tá, gente? Projeção do Datafolha, ele que disputa com o Eduardo Braga, do MDB, ele é do União Brasil. A gente está acompanhando para chegar na conclusão da apuração, mas a projeção do Datafolha já dá Wilson Lima como governador do Amazonas, Nilson. Que vale a pena a gente ir para lá, né, Travis? Sim. Vamos dar uma olhada lá? Vamos dar uma olhada lá, então. Disputa para o governo, a primeira projeção, né, do Datafolha aqui. Vamos, então, para essa disputa no Amazonas. Wilson Lima e Eduardo Braga. Wilson Lima que tenta renovar, né, o seu mandato de governador. Ele que foi eleito há 4 anos na esteira do bolsonarismo, depois se filiou a um partido grande, que é a União Brasil, se aproximando aí dos políticos tradicionais. E Eduardo Braga, que já foi governador do Amazonas em 2 oportunidades e tenta voltar. A projeção aponta essa vitória aqui de Wilson Lima, então, segundo o Datafolha. Wilson Lima, nesse instante, com 37,05% das urnas apuradas, aparece com 58,41%
dos votos, e Eduardo Braga, do MDB, que é daquela ala do partido que está apoiando o ex-presidente Lula desde o primeiro turno, com 41,60%. Wilson Lima alinhado a Bolsonaro, Braga alinhado a Lula. Esse é o retrato nesse instante no Amazonas. Lembrando que o Amazonas tem 2.647.000 eleitores. E, Tralho, eu acho que a gente, passando do Amazonas, podemos ir para São Paulo, né? Que está todo mundo ali na expectativa dessa disputa entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad no maior colégio eleitoral do país. As pesquisas dando vitória para o Tarcísio, né? Pelo menos as últimas pesquisas eleitorais dando vitória para o Tarcísio com uma margem considerável aí. Exatamente. E até esse instante é o que está apontando também essa apuração. Claro que a gente está nesse princípio de 4,88% das urnas apuradas, e é esse o retrato aqui nesse instante em São Paulo. Vocês observam ali que está no início pela proporção dos votos para cada um dos candidatos, né? Não chegou nem a 1 milhão nenhum dos candidatos nesse instante. São Paulo, que é muito grande, né? Então, aqui esse número vai crescer dos dois candidatos muito mais. Mas nesse instante, Tarcísio de Freitas com 58,58% dos votos e Fernando Haddad com 41,42% desses votos. E aí, como a gente falava que é importante saber a diferença, né, de Bolsonaro e Lula em São Paulo, é também importante observar essa diferença aqui, porque tem tudo a ver, né? É um espelho ali, essa disputa Lula-Bolsonaro, e aqui Tarcísio e Fernando Haddad, porque tem padrinho e tem apadrinhado aqui, nesses dois casos, uma reprodução, um espelhamento da disputa nacional, também nessa disputa para governo. Acho que podemos ir agora para o Rio Grande do Sul, que a gente ainda não foi para lá, para o Rio Grande do Sul. E aqui nós temos esse cenário, as urnas avançaram bastante, aqui 23,15% das urnas apuradas. E até esse instante o que a gente tem é uma inversão. Uma inversão porque no primeiro turno, Onyx Lorenzoni passou para o segundo turno à frente de Eduardo Leite. Eduardo Leite que brigou ali até o fim com Edgar Preto do PT para conseguir a vaga nesse segundo turno. E agora, segundo esse retrato, né, da marcha ainda da apuração desse processo de totalização, Leite aparece à frente. Ele que tenta voltar ao governo do Rio Grande do Sul com 54,14% dos votos e Onyx Lorenzoni com 45,86%. Lembrando aqui que Eduardo Leite, ele se manteve neutro na disputa nacional, mas teve o apoio crítico do PT lá no Rio Grande do Sul, e Onyx Lorenzoni alinhado ali a Bolsonaro. Se Eduardo Leite mantiver essa dianteira até o fim, for eleito novamente governador do Rio Grande do Sul, ele quebra um paradigma, né, gente? De que no Rio Grande do Sul... Deixa eu só dar uma informação rápida. O Datafolha está projetando a vitória de Eduardo Riedel, do PSDB, em Mato Grosso do Sul, segundo a projeção do Datafolha. Desculpa, minha amiga. Não, a notícia se impõe. Eu ia pedir para o Nilcinho colocar para a gente, por favor, Minas Gerais, para a gente ver como está a apuração por lá. Vamos colocar Minas, então. Só aqui esse retrato que a Natuza trouxe da projeção. Então, Eduardo Riedel realmente à frente aqui do PSDB, até esse instante, 55,64%. E Capitão Contar na segunda colocação com 44,36%. Aqui os dois alinhados ali ao bolsonarismo. Vamos, então, para Minas Gerais, nesse instante aqui, para vocês, na Nacional. E é esse o retrato de Minas Gerais. 8,46% das urnas apuradas. Esse é o retrato de Minas Gerais. Lula com 50,58% dos votos e Bolsonaro com 49,42%. É claro, gente, que está no início da apuração, mas se a gente observar essa disputa nessa altura do campeonato, olha a diferença aqui. Apertadíssimo. Muito pouco, apertadíssima. E por falar em Datafolha, falava da projeção em Mato Grosso do Sul, Nilson. O Wilson Lima, segundo projeção do Datafolha, é eleito no Amazonas. Projeção do Datafolha ainda não é o resultado final do TSE, mas como o Datafolha sempre faz as projeções, eu já estou avisando aqui no meio da sua apresentação. E Minas Gerais, né, Nilson, com 16 milhões de eleitores, né? Então a gente também está bem no comecinho da totalização dos votos de Minas. Exatamente, segundo o maior colégio eleitoral do país, tem um peso muito importante nessa disputa. Vamos fazer um giro agora e para Pernambuco, onde a disputa no primeiro turno também foi muito acirrada ali entre Marília Reis e Raquel Lira, e as pesquisas estavam indicando uma inversão do jogo lá. Mais ou menos o que a gente está observando no Rio Grande do Sul, né? E que tem tudo a ver, porque também é do PSDB, né? Exemplo do Rio Grande do Sul, essa virada dos tucanos ali no Rio Grande do Sul e em Pernambuco, segundo
as pesquisas e o que a gente está observando agora na marcha da apuração. Vamos colocar aqui governo. Então, Pernambuco é esse o cenário para vocês, 6,68%. Raquel Lira à frente nesse instante de Marília Reis, ela com 54,76%, Marília Reis com 45,24%. Na disputa nacional, como está Pernambuco? Esse é o retrato, 7,16% das urnas apuradas até esse instante. Lula, então, com 72,19% e Jair Bolsonaro, 27,81% em Pernambuco, nesse retrato aqui. Continuando esse giro pelos estados da região Nordeste, vamos voltar para o governo, porque outra disputa ali que é muito interessante é essa, a disputa da Bahia. Olha só aqui o retrato, gente. Eu ia pedir Bahia, Nilson. Teste para ansioso essa disputa da Bahia, né? É muito. E o Jerônimo, ele quase venceu no primeiro turno, né? Ele chegou ali 49 e tanto, e aí nesse segundo turno que tudo indica, as pesquisas indicam, e aqui agora esse retrato, uma disputa super apertada pelo governo da Bahia. Aliás, Jerônimo, que é uma grande surpresa dentro do próprio PT, né? A arrancada que ele deu para o governo da Bahia, impressionante. E o Assemineto, né? Que corria do Bolsonaro, né? Lá da associação com o Bolsonaro. Queria os votos bolsonaristas, mas não queria associação com o Bolsonaro. Mas quando tocou o telefone, estava no túnel, né? Não atendeu. Não tinha sinal. Alô, não estou ouvindo. E o Bolsonaro foi para lá, fez campanha para Neto, mas Neto realmente não apareceu. Quis manter essa neutralidade aqui nessa disputa. E aqui é um dos 5 estados do Nordeste que tem segundo turno, é a Bahia, né? Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, é isso. Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. 5 estados com segundo turno. Exatamente. E aí esse retrato que a gente observa aqui é de Neto nesse instante à frente, seguido por Jerônimo. Acabou de chegar a informação que o Datafolha projeta vitória de Eduardo Leite, do PSDB no Rio Grande do Sul. Então, vamos voltar lá para dar uma olhada nesse lá, dado. por favor. Então, só aqui vocês observam essa disputa acirradíssima. Daqui a pouco a gente volta para a Bahia, mas agora, como tem notícia, vamos lá para o Rio Grande do Sul. Essa projeção Datafolha, até esse instante, 28,79% das urnas apuradas. Leite aparece à frente, 54,58% dos votos. Onyx Lorenzoni, 45,42%. Uma diferença, portanto, entre os dois aqui, que é de 9 pontos percentuais. E a projeção Datafolha dando a vitória para Leite, que quebra um paradigma no Estado, né, gente? Porque um governador nunca foi reeleito lá desde a redemocratização. Tudo bem que ele sai e tenta disputar a presidência e volta. Mas até por isso, né? Não, mas eu estou olhando para o Onyx Lorenzoni e queria lembrar para o nosso assinante que o Onyx foi ministro do governo Bolsonaro, foi um dos primeiros políticos que vieram da Câmara a embarcarem na candidatura de Bolsonaro em 2018. Ele era do DEM. Depois ele virou, de fato, um bolsonarista do núcleo da cozinha do Palácio do Planalto, foi ministro, como eu disse, e fez uma campanha totalmente alinhada, espelhada no roteiro do presidente Bolsonaro no plano nacional. E ele fez isso lá no Rio Grande do Sul. Um dos momentos mais curiosos, vamos colocar dessa forma, do segundo turno, foi o debate entre Onyx e Leite, em que o Eduardo Leite perguntava para ele qual era o plano de governo, plano para as finanças do estado dele, e ele falava muito melhor que o seu e não apresentava qual era o plano. Então, assim, também falou que ele é contra a vacina na pandemia da Covid, também isso foi tratado na campanha lá, então talvez isso nessa reta final tenha dado um sprint para o Leite, que também não declarou apoio no segundo turno, nem a Bolsonaro, nem a Lula, mas estava contando com os votos do primeiro turno, do candidato do PT, que ficou em terceiro lugar. Então, ele contou com esses votos também. Só para dar a mais recente projeção do Datafolha. Segundo a projeção do Datafolha, Renato Casagrande é o novo governador do Espírito Santo, conforme a projeção do Datafolha que acabou de sair. Sim, vamos colocar ali para o Espírito Santo, depois voltar na Bahia, porque na Bahia é uma disputa interessante, está muito acirrada. Só para contextualizar, então, isso que a Natuza disse, olha só, 48,74% das urnas apuradas, Casagrande, que tenta a reeleição, 53,80%, Manato, 46,20% dos votos. Então, Casagrande realmente aparecendo aqui à frente, segundo a projeção Datafolha, será reeleito governador. Espírito Santo que nem tinha tradição de ter segundo turno. Geralmente, tudo era resolvido no primeiro turno, só que há a reedição de uma disputa de 4 anos atrás entre esses dois candidatos, Casagrande mais alinhado a Lula, Manato a Bolsonaro. E vamos voltar à Bahia, gente, porque eu acho que vale a pena aqui
voltarmos aqui à Bahia, agora sim, porque essa disputa está acirradíssima, né? 16,51% das urnas apuradas, e nessa disputa entre, dá para dizer assim, petismo e carlismo, porque são duas forças lá, né? PT há 16 anos no poder e Neto tentando retomar, né, o governo, que já foi um dia do seu avô, né, Antônio Carlos Magalhães, e aí essa é a disputa até esse instante. 50,39% dos votos para Neto e Jerônimo com 49,61%, uma diferença menos de um ponto percentual. E é importante falar, né, que a Bahia ela tem um peso numérico para o país, porque é o quarto maior colégio eleitoral, né? A gente está falando de 11.290.000 eleitores aptos a votar. Trali, Nilson, Natuza, queria chamar nosso Mauro Paulino, já que a gente está comentando aqui as projeções do Datafolha, a gente está acompanhando a apuração nacional. Mauro, boa tarde para você. Queria te ouvir também, se você puder fazer uma leitura baseada nas eleições passadas a respeito desse processo da apuração, eu acho que seria interessante para o nosso assinante, enquanto a gente aguarda aqui os resultados finais. Boa tarde. E talvez fosse interessante, Mauro, também explicar para o assinante a projeção, né? Como funciona isso no Datafolha. Você que passou tanto tempo fazendo esses cálculos, para o nosso assinante entender como é que funciona esse cálculo da projeção. Boa tarde, bem-vindo, Mauro. Uma alegria ter você aqui com a gente ao vivo a partir de agora também. Boa tarde a todos. Eu estava até comentando agora aqui com o Camarote sobre essas projeções e dizendo que eu estou até orgulhoso das meninas, da Luciana Chong e da Renata Nunes, que estão ali pilotando essas projeções e dando um show novamente. Funciona como um quebra-cabeça, é como se o mapa do Brasil fosse um grande quebra-cabeças e à medida que os resultados das urnas vão chegando, as peças vão se posicionando, vai se formando uma amostra. E aí se compara, há um software que compara os resultados de agora com os resultados de primeiro turno e na medida em que se forma, a partir dos votos que chegam, uma amostra que seja representativa do Estado ou do Brasil, daqui a pouco a gente vai ter a projeção do Brasil, aí há uma margem segura para fazer a projeção. Então, são projeções muito seguras a partir de uma amostra formada pelos votos que vão entrando. Eu queria falar um pouco de abstenção também, porque é um assunto que foi muito comentado e com os eventos de hoje, houve uma preocupação se isso aumentaria a abstenção, né? A gente vinha comentando aqui na Central que a linha de número de abstenção em primeiro turno era sempre menor do que a de segundo turno, mas a linha se aproximava. Considerando as 3 últimas eleições, a diferença entre a abstenção de primeiro turno e de segundo turno vinha se aproximando. Então, a abstenção no primeiro turno deste ano foi de 20,95%. E até esse momento, a abstenção de segundo turno está em 20,53%. Portanto, se confirma essa tendência que a gente antecipou aqui, de uma igualdade, de igualar a abstenção em primeiro turno com a abstenção em segundo turno. Aparentemente, pelo menos até aqui, essa é a tendência. É até um pouco menor a abstenção agora do que no primeiro turno, mas ainda a gente tem poucas urnas apuradas para afirmar que isso vai acontecer, mas aparentemente isso está se confirmando. E sobre a evolução da apuração, essa distribuição, esse quebra-cabeças, né, a que eu me referi. No início da apuração, às 17h15, o resultado era 57 Bolsonaro, 43 Lula, arredondando. E agora já está 51-49. Portanto, a gente vê que nessa evolução, à medida que o quebra-cabeça vai sendo montado, o resultado vai se tornando mais próximo do que será no final. Então, a tendência é que os votos de Bolsonaro e de Lula continuem se aproximando.
E lembrando, Mauro, que a virada, no caso do primeiro turno entre Lula e Bolsonaro, o pessoal me informa aqui, foi quando as urnas estavam com 70% delas apuradas e aconteceu às 20 horas. Como hoje é uma eleição um menor número de candidatos, é possível que haja uma aproximação dos votos, uma projeção do Datafolha mais cedo do que a gente viu no primeiro turno. Mas o Mauro tocou pela primeira vez num assunto importante para esse segundo turno, que é a abstenção, né? Se a gente considerar que no primeiro turno mais de 30 milhões de brasileiros não compareceram às urnas, maior nível aí de abstenção dos últimos 24 anos, é algo muito importante a se observar o que vai acontecer agora neste segundo turno, porque o não comparecimento pode ser decisivo para um dos candidatos. Sem dúvida. Vamos fazer mais uma rodada, Nilson? Se você puder colocar, por gentileza... Brasil? Brasil, o panorama nacional para a gente. Vamos colocar aqui agora. E aí, vamos partir para o Brasil e só colocar esse número aqui que vocês estavam falando de abstenção. Tá aqui, claro que é um número que pode ser atualizado, 20,52% até esse instante. Lembrando que no primeiro turno estava aqui em 20,95%. Vamos então para esses números, como a André colocou aqui, do Brasil, olha só, 26,88% das urnas apuradas até esse instante. Então, os números ali evoluindo. Está rápido, hein, Nilson? Está rápido. Ó, vai bater 6 da tarde agora, ó. Uma hora. Uma hora a gente já tem 26%, 27%, está caminhando bem. Tá, quase 30%, Trali. E esse é o cenário até esse instante aqui. Bolsonaro aparece com 51,17% dos votos e Lula aparece com 48,83% dos votos. Uma diferença aqui, portanto, entre os dois ali de quase 3 pontos percentuais. Se a gente clicar aqui, nós vamos ter aquela proporção onde cada candidato está desempenhando melhor. E continua aquilo que nós observamos anteriormente, e aqui o olho na proporção. Então, maior proporção de votos de Bolsonaro, Roraima, Acre e agora Santa Catarina, e maior proporção de voto de Lula, Piauí, Bahia e Pernambuco, os 3 estados, portanto, na região nordeste do país. E já que o Mauro estava citando ali aquela questão da aproximação desses dois candidatos, eu queria colocar aqui uma tela que é interessante para a gente observar esse movimento especificamente, que são as linhas. Aqui é o nosso mapa, gente, minuto a minuto. Então, essa linha aqui em azul é Bolsonaro e ali em vermelho Lula. E vocês observam que o Bolsonaro, partindo aqui 5h30, a gente tem a partir de 5h30 da tarde, ele estava à frente e Lula atrás. E agora essas linhas estão se aproximando aqui até 18 horas, que é o horário exato agora, né, que vocês estão nos acompanhando ao vivo. Então, uma aproximação dessas duas linhas. Lembrando que, como a Natuza chamou a atenção aqui, né, no primeiro turno, Lula passou Bolsonaro no início da apuração ali da região Nordeste, 70% àquela altura das urnas apuradas. Que é onde tem a maior força eleitoral dele. E que no primeiro turno Lula saiu vitorioso em cima do presidente Bolsonaro com mais de 6 milhões de votos. Né? Exatamente. Agora tem um ponto importante sobre o Rio Grande do Sul, que a Sadi citava. Lá no debate, em um dos debates entre Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni prestou um desserviço à população do estado dele, dizendo que não precisava se vacinar. Ou seja, ele continua em 2020. Bolsonaro já largou essa história de que não tinha que vacinar já faz um tempo, porque viu que isso era péssimo do ponto de vista eleitoral para ele. Mas o Onyx Lorenzoni, no debate, disse que a melhor vacina é a contaminação, é a pessoa se contaminar, enfim, pegar o vírus. E isso foi considerado fundamental nesse processo de desidratação de Onyx Lorenzoni no estado. Eles sabiam tanto disso na campanha nacional que até o presidente Bolsonaro ajustou o discurso a respeito das vacinas, a respeito da pandemia. Ele passou o primeiro mês ali de agosto ainda não pedindo desculpas ou recuando nas declarações negacionistas dele, mas depois ele percebeu, orientado pela ala política da campanha, que isso poderia sim tirar uma vantagem dele em alguns estados. Então ele mudou o discurso, ajustou, passou a dizer que lamentava algumas declarações, mas aparentemente não avisou o Onyx, né? Não, ele continuou fazendo esse discurso negacionista no Rio Grande do Sul. A gente vai chamar o Otávio Guedes agora para a gente comentar
Isso aí. Otávio Guedes se junta a nós aqui na nossa Central Especial das Eleições, com o processo de totalização de votos caminhando bem. Otávio, bem-vindo, boa tarde. É uma alegria, um prazer ter você aqui conosco a partir de agora. E a gente já gostaria de te ouvir em relação a essa apuração que vem se desempenhando rapidamente. Boa tarde, Tralli, Sadi, Natuza, assinante. Olha, eu sou botafoguense, então acostumado com esse tipo de jogo, esperar o apito final para saber quem vai vencer. E muita gente especulando, não, mas no primeiro turno a diferença estava maior, estava menor. O padrão de totalização não é o mesmo do primeiro turno. Por exemplo, hoje, nesse segundo turno, estão entrando mais votos do Nordeste. Então, não é para fazer uma comparação. No primeiro turno, nesse horário, estava assim assado, porque estaríamos comparando laranja com abacaxi. Então, portanto, é aguardar os resultados e sem comparação com o que aconteceu no primeiro turno, a diferença do primeiro turno. Estava até conversando aqui com Mauro Paulino sobre isso. Então, para quem está em casa com o coração, para quem está torcendo para Bolsonaro, torcendo para Lula com o coração na mão, é preciso aguardar, porque não há parâmetro de comparação em relação ao primeiro turno. Muito obrigada, Otávio Guedes. Quero agora já chamar o Valdo Cruz para ele comentar aqui com a gente. O que você está achando desse momento até agora? Ouviu algo das campanhas, Valdo? Boa noite. Boa noite? Boa noite, não. 6 horas, Natuza. Bem-vindo, Valdo. Vamos chegando. Tudo bem? Tralli, boa tarde. Natuza, Sadi, assinantes, meus colegas. Olha, eu estava falando com as duas campanhas. Você tem uma expectativa otimista na campanha de Lula, acreditando que esse ritmo de apuração pode garantir uma virada de Lula. E aí eu falo com o comitê de Bolsonaro, falei há pouco, olha, estamos agora, por exemplo, citavam que está batendo aqui. Neste momento, Bolsonaro está ganhando em 15 estados, na verdade são 28, 27 estados mais o exterior. O placar está 15-13 para Bolsonaro. Lembrando que o resultado do primeiro turno foi 15-13 para Lula, né? Isso diz alguma coisa? Infelizmente não, porque a gente vai ter que aguardar, como disse Otávio Guedes, o resultado final da apuração, porque que nem mineração, você tem que primeiro esperar ali toda a exploração para descobrir exatamente qual vai ser o resultado da eleição. Mas existe, na verdade, uma tensão no ar. Falando com as duas campanhas, apesar do otimismo ali moderado entre os petistas e uma confiança no comitê de Bolsonaro de que eles podem fazer uma virada neste segundo turno, na verdade, o clima nesse instante é meio de apreensão dos dois lados. Apesar de ele no Lula, vai ter uma virada. Eles falam Tralli, Natuza, Andréia, mas sem convicção total. Isso a gente vai saber ali quando tiver ali 70% das urnas apuradas, 60%, eu acho que a gente vai poder ter uma noção melhor de como é que vai essa eleição. Valdo, na margem de erro, pode ser boa tarde, pode ser boa noite. Então, eu fico com boa noite. A gente fica com um bom fim de tarde. A hora que bater 7 horas pela hora de Brasília, aí sim, para o Nilson e para mim é boa noite. Esqueci de dar o boa noite, boa tarde para o Nilcinho. Isso. O importante, como diz o Valdo, é que seja um fim de tarde de muita paz. Abençoado e iluminado. Nilcinho, vamos aproveitar o Valdo temático que chama Minas Gerais. Opa, vamos lá para Minas Gerais. Terra de Valdo Cruz. Vamos colocar aqui então o cenário de Minas Gerais. Olha só, 20,02% das urnas apuradas até esse instante em Minas. E agora Bolsonaro à frente de Lula em Minas Gerais. Bolsonaro aparecendo com 50,30% dos votos e Lula com 49,70% dos votos. Quer dizer, uma diferença que é menor do que 1 ponto percentual, mas agora Bolsonaro à frente de Lula em Minas. Lembrando que no primeiro turno, em Minas Gerais,
foi o único estado da região sudeste no qual Lula terminou à frente de Bolsonaro e é considerado ali estratégico por ambas as candidaturas. E à frente com um pouco mais de 500 mil votos, Isso, né? 500 mil votos, exatamente. Bom, já que a gente está falando de Minas Gerais, a gente citou o Valdo para pedir o mapa, eu vou chamar a Miriam Leitão agora. Boa. Que tem autoridade para falar de Minas Gerais, para falar do que ela quiser, Miriam. Bom, eu queria falar, meninas, sobre essa diferença de Bolsonaro sobre Lula. Com 10% das urnas apuradas, a diferença era 4 pontos. Com 23% era 2,73 pontos. Com 30% era 2,12 pontos. E agora é 1,93. Lula está diminuindo a diferença. Ele está atrás ainda, mas ele está reduzindo a diferença. Esse mesmo movimento a gente viu no primeiro turno, que Bolsonaro saiu na frente, depois Lula foi subindo até encostar e superar. Eu queria falar rapidamente sobre um dos estados, que é o Espírito Santo. Essa é uma vitória muito importante, uma vitória da democracia, da organização das contas públicas, do processo de melhora do estado do Espírito Santo. Renato Casagrande, projetado como novo governador, como mais um mandato, porque o candidato derrotado representava o que havia de muito assustador no Estado. Ele foi ligado, e admitiu isso, a uma coisa chamada Escuderie Lecoq, que é um grupo de extermínio. Ele disse que foi ligado a uma ala, que não era nada disso, não explicou muito bem, mas ele admitiu fazer parte disso. Então, é mais do que a discussão de Bolsonaro e Lula, é a discussão entre realmente um processo que vinha melhorando o Estado e que agora se confirma pela decisão dos eleitores capixabas. Muito obrigada, Miriam. Minas Gerais é um dos terrenos mais importantes. A Miriam fez um passo a passo para ver como vinha a evolução de Lula e Bolsonaro. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que está agora essa diferença do Lula para o Bolsonaro, Nilson? Que são aquelas duas linhas, não é isso? Isso, a gente pode colocar essas linhas aqui.